Eu vou começar falando sobre o programa de demissão voluntária. Como é do conhecimento de todos, a Eletrobras ela lançou o primeiro programa de demissão voluntária, né, após o processo de capitalização pelo qual ela passou recentemente, né, que ocorreu aí em junho de 2022. E esse programa de demissão voluntária ele foi aplicado em várias empresas que estão interligadas à holding Eletrobras, né, entre as quais está hoje a Eletronorte, que é uma patrocinadora do plano de saúde da Evida. E para quem esse programa de demissão estava destinado, né? Ele estava destinado àquelas pessoas que são aposentadas oficialmente e aquelas pessoas que estavam passíveis de aposentadoria até o dia 30 de abril de 2023. De acordo com o documento que foi divulgado pela Eletrobras, né, ficou estimado que 2.312 pessoas estavam elegíveis a esse programa de demissão. Bom, além disso, de acordo com esse documento que foi divulgado, né, um dos incentivos ao plano de demissão, a esse programa de demissão, estava o pagamento em pecúnia de um valor que será destinado ao custeio do plano de saúde pós-emprego, ou seja, após a aposentadoria, após o desligamento da empresa, né? E entre as principais regras aí do plano de demissão estava a data de adesão, né, que seria do dia 1º de novembro de 2022 ao dia 18 do mesmo mês, né? Até o dia 18 de novembro de 2022. E os desligamentos dessas pessoas que passaram a aderir ao programa de demissão, eles ocorrerão em turmas escalonadas, né? Que vai de dezembro de 2022 até abril de 2023. Mais à frente vamos falar um pouquinho sobre essas datas. Bom, e por que falar do plano de saúde e vida melhor idade? O plano de saúde que hoje os empregados da Eletronorte têm é o que nós chamamos de plano de ativos, né? E ele é um plano que tem uma característica que é coletivo empresarial. Significa que as pessoas que fazem parte daquele plano, elas têm um vínculo empregatício, certo? Com a empresa. Só que o que acontece? Esse vínculo ele pode ser findado, né? E aí a legislação determina que essa pessoa que perdeu o vínculo empregatício com aquele plano de ativos, ela tem o direito de se manter na condição de beneficiário daquela operadora que ofertava o plano de saúde. Então, o Evida Melhor Idade é o que hoje nós chamamos de plano de manutenção, né? As operadoras de saúde chamam de plano de manutenção. Por quê? Porque ele faz com que o beneficiário que tem interesse se mantenha na condição de beneficiário da operadora de saúde, mesmo após se desligar lá do plano de ativos, né? Da empresa que patrocinava o plano quando ele estava na ativa. E o plano de saúde e vida melhor idade, ele vem com o objetivo de atender alguns dispositivos legais. E aí eu trouxe para vocês quais são esses dispositivos. Os artigos 30 e 31 da Lei 9656, que é a lei que trata dos planos de saúde, e a Resolução Normativa 488, que foi editada pela ANS. Aí, como eu falei, né, essas legislações, elas prevêem que fique assegurado, né, aos ex-empregados demitidos sem justa causa e aos aposentados que contribuíram para o plano quando faziam parte de um plano de ativos, que eles se mantenham, né, o direito de se manter na operadora de saúde na condição ainda de beneficiário. A diferença é que a partir do momento em que eu sou desligado, demitido ou que eu me aposento, a partir desse momento eu tenho o direito de permanecer na operadora de saúde, mas eu tenho de assumir o pagamento integral das mensalidades, uma vez que não haverá mais uma parte patronal, né, uma contribuição ali por parte da empresa no custeio da mensalidade. Então, o Evida Melhor Idade ele vem com esse objetivo, é de garantir que essas pessoas que estão saindo da empresa que patrocina o plano de ativo se mantenham ainda na operadora de saúde. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as características gerais do plano de saúde Evida Melhor Idade, né? O nome comercial é Evida Melhor Idade, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse produto, diretamente no site da Evida, vocês vão procurar por esse nome, né? Lá no site da Evida existem várias informações sobre esse produto. Além disso, vocês podem procurar informações sobre esse plano de saúde no próprio site da ANS, que é o órgão fiscalizador e normatizador das atividades do setor, tá? Então, é só vocês colocarem essa informação, Evida Melhor Idade, nesses dois ambientes que vocês vão encontrar informações sobre esse produto. Bom, o Evida Melhor Idade, ele tem como característica geral a seguinte segmentação assistencial. Ele é ambulatorial, ele é hospitalar com obstetrícia
e ele é odontológico. A segmentação assistencial significa aquilo que eu tenho direito com esse plano de saúde. Então, se ele tem a característica ambulatorial, eu tenho direito a consultas, exames e terapias. Se ele é hospitalar com obstetrícia, eu tenho direito à internação e direito ao parto. E se ele tem odontologia, eu tenho direito a consultas, exames relacionados à área odontológica, tá bom? Bom, o Evida Melhor Idade, ele também continua com um tipo de contratação coletiva empresarial, né? Significa o quê? Que o coletivo significa que existia uma relação entre duas pessoas jurídicas, no caso a Evida e a Eletronorte. Empresarial significa que o vínculo era empregatício. Só que, nesse caso em específico, Evida Melhor Idade, o público é para inativos, ou seja, para as pessoas que perderam um vínculo empregatício com a empresa. Mas ele permanece sendo coletivo empresarial. A área geográfica de abrangência e de atuação, ela é nacional. Significa em que lugar do território brasileiro os beneficiários do Plano de Saúde Evida Melhor Idade passarão a ter direito a usar as coberturas do plano, né? Então, significa que os nossos beneficiários do Evida Melhor Idade têm direito a utilizar o plano de saúde em todo o território brasileiro, independentemente do estado, independentemente do município, da região. Eles sempre estarão cobertos pelo plano de saúde. Bom, o padrão de acomodação e internação ele é individual, apartamento. Significa que quando você se internar, você fica sozinho num quarto e você tem direito a um banheiro privativo. Não é compartilhado, né? Que é o que nós chamamos de plano enfermaria. Então, ele é individual, você fica sozinho num quarto e você tem um banheiro privativo. Além disso, o Evida Melhor Idade ele tem como característica o acesso à livre escolha. Significa o quê? Que a Evida ela tem uma série de credenciados, uma rede credenciada ampla. Só que, além disso, o produto te dá o direito de que você escolha o prestador de serviço, integrante ou não da rede credenciada da operadora, para você realizar o seu procedimento, a sua consulta, né? Então, existe essa possibilidade. Eu quero realizar uma consulta com um prestador X. Só que esse prestador X ele não faz parte da rede credenciada da Evida. Eu posso fazer? Você pode fazer, sim, essa consulta com esse prestador do seu interesse e, posteriormente, você solicita o reembolso do valor pago a ele para a Evida. Só que lembrando que o valor do reembolso é nos limites da tabela praticada pela operadora de saúde, tá bom? Além disso, ele tem como característica geral a cobertura assistencial limitada ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que é uma lista bem ampla de procedimentos e de eventos e que ela está sendo atualizada a cada 6 meses, tá bom? Então, ela é uma lista que não fica defasada. Ele tem como fator moderador, que é aquela característica para você educar o próprio beneficiário quando da utilização do plano de saúde, a coparticipação, tá? Então, ele é um produto coparticipativo também. Ele tem a mensalidade, mas ele tem a coparticipação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as regras de coparticipação do Evida Melhor Idade um pouquinho mais à frente. Bom, o produto Evida Melhor Idade, ele é pré-estabelecido, significa que o valor da mensalidade ele é calculado antes da utilização do beneficiário. Logo, esse valor também é cobrado antes de ele utilizar os serviços prestados pelo plano de saúde. Então, quando eu entro, eu já sei qual é o valor que vai ser cobrado, e esse valor ele é pago antes de eu começar a utilizar os serviços. Como eu falei, condições de vínculo é inativo, apesar de ele ser coletivo empresarial, todo vínculo que se dá entre duas pessoas jurídicas, nesse caso aí, o vínculo é inativo significa que é para os aposentados, para os demitidos sem justa causa. E além disso, além dessa cobertura ampla aí que nós temos, né, além de ele ser ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e ter odontologia, ele tem um serviço, uma cobertura adicional, que é o reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado, tá bom? Então, ele tem como esse serviço, essa cobertura adicional, o reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre o preço da mensalidade. Como eu disse para vocês, o plano de saúde, ele tem como característica a formação de preço pré-estabelecido. Ou seja, o valor ele é calculado antes mesmo do beneficiário utilizar o plano de saúde. Ele é calculado e cobrado antes mesmo da utilização. Então, o Evida Melhor Idade, ele possui essa tabela de mensalidades, tá?
que possui 10 faixas etárias, conforme prevê a legislação, e ela começa com R$ 439,71 e termina com R$ 2.020,12. Então, para você saber o valor que você vai pagar a título de mensalidade, basta você identificar a sua faixa etária, né, a sua idade, dentro dessa tabela, e ao lado você vai identificar o valor que vai ser cobrado mensalmente de ti, né? E aí, lembrando que esse é valor por beneficiário, não é para o grupo familiar, tá bom? Então, para você identificar o valor que vai ser cobrado para ti, você identifica a sua idade e o seu valor. E aí, para o seu dependente, você vai fazer o mesmo processo. Você vai identificar a idade do seu dependente e ao lado o valor que vai ser cobrado a título de mensalidade dele. Tá? O que eu preciso falar a respeito da mensalidade? Que a mensalidade é aquele valor que você contribui mensalmente, independente de você estar utilizando o plano de saúde ou não. Então, todos os meses serão cobrados esses valores que estão previstos na tabela de mensalidade, tá bom? E diferentemente daquela estrutura de tabela que existe no plano de ativos, no Evida PPRS, em que você tem o valor da mensalidade, só que ao lado você paga uma parte que considera o seu salário, a sua remuneração de referência. No Evida Melhor Idade nós não temos essa estrutura, tá bom? É porque no plano de saúde Evida PPRS nós temos a parte patronal, que é aquela parte que é paga pela empresa, né? E aí essa parte que é paga pela empresa também considera o salário do empregado. Como já se perdeu o vínculo empregatício com a empresa, a estrutura da tabela é diferente, ela é bem mais simples, ela considera tão somente a faixa etária, tá bom? Bom, eu coloquei algumas observações aqui ao lado que são válidas de serem aqui frisadas, né? Como eu falei, por se tratar de um plano de manutenção, né? Não é um plano mais de ativos, não tem mais aquela participação da empresa no custeio da mensalidade. O beneficiário ele tem que custear a integralidade da mensalidade do plano de saúde. Uma outra informação aqui que eu preciso trazer para vocês é que essa tabela de mensalidade ela é reajustada anualmente conforme prevê a legislação. E a data base de aplicação do reajuste no plano de saúde e vida melhor idade é sempre o mês de novembro, tá bom? Então, em novembro de cada ano, essa tabela ela é revista, né? É realizado um estudo atuarial que considera as despesas, as novas incorporações, a sinistralidade do plano de saúde, e aí, com base nesse estudo atuarial, é definido um percentual de reajuste. E esse percentual sempre é incidido no mês de novembro de cada ano. E aí, um ponto que eu vou trazer bem importante para vocês, o Evida Melhor Idade ele tem uma característica de ter uma carteira mais envelhecida, né? Até porque nós estamos tratando de um público que acabou se aposentando, por exemplo, lá do plano de ativos. Só que hoje em dia a Evida utiliza como um mecanismo para diluir o risco, né? E, digamos assim, para não pesar tanto no reajuste, a avaliação do Evida Melhor Idade com outro plano de saúde, chamado Evida Família, que é possível observar que é uma carteira mais jovem. Então, a Evida utiliza, para fins de reajuste, avalia esses dois produtos em conjunto, para que um possa ajudar o outro no financiamento e acaba diluindo o risco entre esses dois produtos, tá bom? Bom, sobre o programa de demissão, sobre o plano de demissão que foi lançado pela Eletrobras, é importante trazer também uma outra informação, né, que se diferencia dos outros planos de demissão que foram lançados pela empresa. Nos planos antigos, a Eletronorte ela custeava o valor da mensalidade por um tempo determinado, né, que estava previsto ali no documento que era assinado entre as partes. Digamos que a Eletronorte ela custeava, a princípio, com a mensalidade por um período de 5 anos. Posteriormente, passou para 3 anos. Neste plano de demissão, como eu disse no início, a empresa ela não vai custear o valor da mensalidade por um período. Na verdade, ela vai pagar em pecúnia, um valor em pecúnia para o próprio beneficiário e, com base nesse valor, o beneficiário vai custear o valor das suas mensalidades, tá bom? Então, como eu coloquei aqui, o pagamento deverá ser realizado com a indenização pecuniária prevista nos termos do plano de demissão. Falar um pouquinho sobre as coparticipações. Ainda existem algumas dúvidas sobre o que é a coparticipação. Bom, a coparticipação é aquele valor que o beneficiário paga quando ele utiliza, apenas quando ele utiliza o plano de saúde.
tá bom? Diferentemente da mensalidade que eu coloquei para vocês, que a mensalidade é aquele valor fixo mensal, todo mês, independentemente do uso. Já a coparticipação, não. Ela só é cobrada quando o beneficiário acaba utilizando o plano de saúde. E no Evida Melhor Idade, nós temos as seguintes regras de coparticipação. A gente vai cobrar a coparticipação no importe de 10%, tá? Então, cobre-se 10% sobre todos os procedimentos e eventos em saúde que forem utilizados no plano de saúde. Então, se o beneficiário cobrou, se ele se realizou uma consulta, eu vou cobrar 10% dessa consulta a título de coparticipação. Só que existe uma exceção, né? Que a gente não aplica 10% nos casos de internação, né? Então, nos casos de internação, até por força da lei, né, que prevê que para os planos novos não é possível cobrar coparticipação em percentual nos casos de internação, a Evida ela tem uma tabela que nós chamamos de tabela progressiva de valores, que ela já determina e delimita qual é o valor que vai ser pago a título de coparticipação pelo beneficiário. Então, para consultas, exames e terapias, eu aplico o percentual de 10%, e no caso de internação, eu aplico essa tabela que está prevista aí na apresentação. É uma tabela que já é conhecida, né? A estrutura dessa tabela já é conhecida por vocês, até porque no plano de ativos nós utilizamos a mesma estrutura de tabela, os valores se diferenciam, mas é a mesma estrutura de tabela. E para vocês saberem o valor que vocês pagariam numa internação, basta vocês identificarem o total do custo da internação nessas duas primeiras colunas. Por exemplo, digamos que eu tenho um beneficiário chamado João, e ele acabou se internando, e o total da internação dele custou 14 mil reais. Então, eu vou identificar os 14 mil reais dentro dessas primeiras colunas. E aí eu vejo que entre 10 mil e 15 mil vai ser cobrado a título de coparticipação R$ 831,42. 14 mil reais está entre esses dois valores, né? Então, logo, eu vou aplicar esse valor de coparticipação, R$ 831,42. Então, resumidamente, existem duas regras de coparticipação no plano de saúde e vida melhor idade. Eu aplico um percentual em determinados procedimentos e eventos e eu aplico um valor fixo e já conhecido de vocês no caso de internação, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho agora sobre os aspectos financeiros do plano de saúde e vida melhor idade. Todo relacionamento financeiro desse produto, né, seja ele o pagamento da mensalidade, o pagamento da coparticipação, ele sempre vai se dar entre a operadora de saúde e o beneficiário titular, tá? Diferentemente do que acontece lá no plano de ativos, em que todo relacionamento financeiro se dá entre a Evida e a patrocinadora. No caso, uma vez que já se findou o vínculo empregatício, o relacionamento financeiro se dá entre a Evida e o beneficiário titular do plano de saúde. E aí, no caso do plano de saúde e vida melhor idade, os valores devidos pelos beneficiários, né, essa relação financeira de cobrança e de pagamento, se dá via boleto bancário, né? Então, todo mês vai ser enviado um boleto bancário para o seu e-mail cadastrado lá na Evida, e desse boleto bancário haverá os valores de mensalidade e de coparticipação, se houver a coparticipação, tá? E esse boleto estarão contemplados os valores tanto seus, né, do titular, como os valores dos dependentes, tá bom? E aí esse boleto ele sempre vem com data de vencimento para o dia 10 de cada mês. E ele é disponibilizado, como eu falei, via correio eletrônico, que é o e-mail cadastrado lá na Evida. Bom, a mensalidade, que é tecnicamente o que a ANS chama de contraprestação pecuniária, como eu coloquei, vou frisar mais uma vez, ela é cobrada mensalmente, tá? Independentemente de você utilizar ou não. E a coparticipação, ela só vai ser cobrada quando se utilizar, tá bom? E aí, a coparticipação, como eu coloquei, ela só vai compor o boleto bancário à medida que o beneficiário for utilizando e a Evida for faturando e processando essa conta, tá? Então, não necessariamente significa eu utilizei o plano de saúde em janeiro de 2023 e em janeiro de 2023 já vai vir cobrando a coparticipação. Na verdade, não. Em janeiro eu vou cobrar a mensalidade, isso é certeza, só que a coparticipação eu só vou cobrar quando o prestador mandar todo o faturamento,
eu analisar o faturamento, processar a conta, e aí sim ele vai compor o valor do boleto bancário. Então, não é necessariamente no mês em que se utiliza, que é o mês que se cobra a coparticipação, tá bom? E diferentemente do plano de saúde Evida PPRS, não existe fator limitador da cobrança de coparticipação. Bom, para aquelas pessoas que aderiram ao plano de demissão lançado pela Eletrobras, é preciso reforçar o seguinte, que aqueles saldos remanescentes que vocês possuem no plano de ativos, no Evida PPRS, né, esses valores eles serão descontados no ato da rescisão contratual, tá bom? Isso significa o quê? Digamos que eu tenho um empregado da Eletronorte, João, e o João ele pagou todo mês o valor da mensalidade, só que ele tinha um saldo, né, um saldo de coparticipação que ele não pagou na integralidade. Por que ele não pagou na integralidade? Porque o acordo coletivo de trabalho prevê que o empregado só pode pagar a título de coparticipação até 10% da sua remuneração de referência. Então, isso acaba formando um saldo devedor que é descontado mensalmente, né? Limitando sempre a 10% da remuneração. Então, se esse empregado aderiu ao plano de demissão e ele tiver esse saldo devedor lá no plano de saúde Evida PPRS, esse valor que ele está devendo vai ser descontado na rescisão contratual dele, tá bom? Então, essa informação eu preciso passar para vocês, porque ela foi transmitida diretamente pela patrocinadora. Vou falar um pouquinho aqui sobre o rol de dependentes do plano de saúde Evida Melhor Idade. Bom, todos os dependentes que você hoje tem inscrito no plano de saúde Evida PPRS, eles vão poder se manter na condição de dependentes no plano de saúde Evida Melhor Idade, né? Desde que sejam observados critérios previstos no regulamento. Então, se hoje eu tenho no Evida Melhor Idade, no Evida PPRS, né, sou empregado ativo ainda, eu tenho ali cônjuge, 3 filhos, eles vão poder se manter no plano de saúde Evida Melhor Idade como os meus dependentes? Sim, eles vão poder se manter, desde que sejam observados critérios e atendidos os critérios que estão previstos no regulamento, tá bom? Bom, o plano de saúde Evida Melhor Idade, ele possibilita o ingresso de novos dependentes também. Então, se hoje eu sou solteiro, aderi ao plano de saúde, acabei me casando, vou poder incluir o cônjuge lá dentro do plano de saúde? Sim, é possível incluir, tanto o cônjuge como novos filhos, tá bom? E um ponto também bem positivo aí no plano de saúde Evida Melhor Idade é que no caso de falecimento do titular do plano Evida Melhor Idade, fica assegurada a permanência dos dependentes no produto. Então, se João ele tem a esposa e ele tem 3 filhos na condição de dependentes dele, João acaba falecendo, a esposa e os 3 filhos poderão permanecer no plano de saúde, poderão permanecer na Evida, né, dentro do plano de saúde, independente da presença ou não do titular. Mas eles terão de assumir a responsabilidade financeira pelo pagamento das mensalidades e da coparticipação. Mas eles poderão permanecer no plano de saúde, tá bom? Bom, um outro ponto que eu preciso colocar aqui para vocês é que o Evida Melhor Idade também é elegível ao plano de saúde Evida Família, né? Então, o Evida Família também vai estar disponível para os titulares do plano Evida Melhor Idade. Logo, todos os agregados que já fazem parte, digamos que eu sou empregado ativo, faço parte do Evida PPRS, e eu tenho alguns agregados lá no plano de saúde Evida Família. Eles vão ter de sair? Não, eles vão permanecer, tá bom? Eles não serão excluídos em razão de adesão ao programa de demissão, ao plano de demissão, tá? Eles não serão excluídos. Por quê? Porque o Evida Família também está disponível para o público do Evida Melhor Idade. Então, se você faz parte do Evida Melhor Idade, você também vai poder incluir os seus agregados no plano de saúde Evida Família sem nenhum problema, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as carências, tá? O que é a carência? A carência é o tempo em que eu pago o plano de saúde, mas eu ainda não posso utilizar as coberturas contratadas. E hoje o plano de saúde Evida Melhor Idade, ele possui carências, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essas carências. Só que o que eu preciso dizer é o seguinte, que o plano de saúde Evida Melhor Idade, ele estabelece a isenção de carência se a adesão ocorrer em até 90 dias a partir do momento em que eu passo a ser elegível a ele. Então, eu tenho um prazo de 90 dias para poder fazer a adesão, e se eu fizer a adesão em até 90 dias,
a operadora de saúde não vai cobrar carência no plano de saúde, tá? Só que eu fiquei com dúvida quando que eu começo a contar esse prazo de 90 dias? Como eu coloquei, a partir do momento em que você se torna elegível. E aí eu trouxe alguns exemplos para isso ficar mais claro para vocês, tá? Então, se no caso de aposentadoria, eu vou contar 90 dias a partir da data em que o beneficiário titular se aposentou. Então, ele tem 90 dias para poder fazer a adesão ao plano, sem que a operadora de saúde cobre as carências dele, tá bom? No caso de demissão ou exoneração, 90 dias também a partir da data em que foi demitido ou exonerado, tá? No caso de dependente já inscrito no plano de ativo ou que é elegível, né? Eu tenho um dependente que é elegível ao plano. Quando que eu começo a contar o prazo de 90 dias? A partir da data de elegibilidade do titular. Eu considero a data do titular, tá? No caso de novos dependentes, né? Novo cônjuge, por exemplo, conta-se 90 dias a partir da data em que se lavrou a certidão de casamento. No caso de novo filho, recém-nascido, eu vou contar 90 dias a partir da data em que se lavrou a certidão de nascimento. Então, eu tenho esse prazo de 90 dias para poder fazer a adesão. É importante lembrar que você pode aderir ao Evida Melhor Idade a qualquer momento. Se você já fez parte de uma empresa que patrocinou um plano de saúde da Evida, você pode aderir a qualquer momento. Só que esse prazo de 90 dias é para que você não cumpra os prazos regulamentares de carência, tá? Para que você não fique pagando e ainda não utilize as coberturas contratadas pelo plano de saúde, tá bom? E aí, quais são esses prazos regulamentares de carência? Hoje são 24 horas para os casos de urgência e emergência, 300 dias para o parto e 180 dias para os demais atendimentos, tá? Então, esses são os prazos regulamentares de carência. Então, se o beneficiário não aderir dentro do prazo de 90 dias, ele vai ficar pagando o valor da mensalidade, mas ele ainda vai ter que esperar 24 horas para poder ser atendido no caso de urgência e emergência. Ele vai ter que esperar 300 dias para poder ter amparo no momento do parto, e ele vai ter que esperar 180 dias ainda para poder ser atendido numa consulta ou fazer um exame. Então, é muito importante vocês observarem esses prazos de 90 dias, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a rede credenciada. Bom, a Evida ela possui uma rede credenciada bem ampla, né? E essa rede ampla ela está disponível tanto para os planos de ativos como para os planos de inativo, para o plano de inativo, que é o Evida Melhor Idade, né? E essa rede da Evida é composta por mais de 2.400 prestadores de serviço, entre os quais estão os hospitais, as clínicas, os laboratórios. Tá. Bom, eu falei para vocês lá no início da apresentação que uma característica do plano de saúde e vida melhor idade é ser atendido em todo o território brasileiro. Só que a Evida não tem uma rede direta em todo o território brasileiro. Contudo, o beneficiário não fica desamparado, tá, pessoal? Quando for comprovada a necessidade, além dessa rede composta por mais de 2.400 prestadores de serviços assistenciais, os beneficiários do plano de saúde e vida melhor idade eles terão direito a utilizar o que nós chamamos de reciprocidade, que é a rede credenciada indireta, que são as redes daquelas empresas congêneres, né? Empresas que são autogestões como a Evida, ou por meio de intercâmbio operacional, que é o caso da Unimed. Então, quais são essas empresas que os nossos beneficiários do Plano de Saúde e Vida Melhor Idade podem utilizar? Eles podem utilizar a Unimed, eles podem utilizar a FUNCESP, a CACI, a Eletrosaúde, a Elo Saúde, a Viveste, a Fachesp e entre outras empresas. Aí lembrando, né, que eles utilizam a reciprocidade quando for comprovada a necessidade, né? Ou seja, a Evida identificou ali que não existe um prestador direto em determinado estado, só que eu tenho uma reciprocidade, a Evida vai avaliar qual é a melhor empresa e você vai ser atendido pela rede dessa melhor empresa, tá bom? Avaliada pela Evida. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as coberturas assistenciais do Plano de Saúde e Vida Melhor Idade. Quando a gente vai falar de cobertura, é aquele ponto que eu suscitei lá durante o início da apresentação, né? O que eu tenho direito a utilizar no plano de saúde? Aí eu falei que o Vida Melhor Idade ele é ambulatorial, ele é hospitalar com obstetrícia e ele é odontologia, né? Então eu tenho direito a consultas, exames, terapias, internações, partos e procedimentos odontológicos, né? E aí o que eu preciso dizer para vocês é que o Evida Melhor Idade, até por força de lei, ele tem a mesma cobertura assistencial do Plano de Saúde Evida PPRS,
que é o plano de saúde dos ativos. A mesma cobertura, tá bom? Então, não existe diferença entre as coberturas do plano de saúde, tá? Então, você tem direito a consultas médicas e odontológicas, você tem direito a exames médicos e odontológicos, tratamentos seriados médicos e odontológicos, atendimentos de urgência e emergência, tanto médicos como odontológicos. Você tem direito a procedimentos ambulatoriais, médicos e odontológicos, as internações hospitalares e cobertura assistencial gratuita para o recém-nascido durante 30 dias do parto, tá bom? Então, a cobertura não se diferencia quando a gente vai avaliar plano de saúde. É a mesma, tá bom? Não existe diferença. Até porque a Envida é obrigada a ofertar a mesma cobertura assistencial do plano de ativos para os inativos. Só que aí a gente precisa observar o seguinte: quando você faz parte da Eletronorte, você ainda é um empregado da Eletronorte, você tem direito a alguns benefícios que estão previstos no programa de qualidade de vida, tá? E aí, esse programa de qualidade de vida, ele se aplica estritamente ao empregado ativo. A partir do momento em que você perde o vínculo com a empresa patrocinadora, no caso a Eletronorte, você não tem mais direito a esses benefícios previstos no programa de qualidade de vida, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar bem claro para vocês. Para que isso, até porque isso pode gerar algum questionamento futuro, né? Aquilo que a empresa concede, e no caso não é a Envida que concede, tá? É a Eletronorte. Ela concede para os empregados dela, quando você perde o vínculo empregatício, esses benefícios não passarão a ser ofertados mais pela operadora de saúde, tá bom? Então, a Envida só operacionaliza o programa de qualidade de vida da Eletronorte, mas é uma concessão feita pela Eletronorte, tá bom? Então, vocês perdem esses benefícios previstos no PQV, no Programa de Qualidade de Vida. Contudo, o regulamento do Envida Melhor Idade traz um benefício que se diferencia de outros benefícios de planos previstos no mercado, que é a concessão de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Hoje, a operadora de saúde ela não é obrigada a conceder o reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Dificilmente você vai achar no mercado um plano de saúde que oferte esse benefício, né, para os beneficiários. Contudo, a Envida determinou que o produto concederia essa premiação. Então, hoje, os nossos beneficiários do Envida Melhor Idade, seja ele titular ou dependente, têm direito a reembolsos de medicamentos de uso contínuo e controlado. E esse é um grande diferencial, tá bom? Bom, e como é que se dá esse pedido de reembolso? O reembolso, ele acaba surgindo no plano de saúde e vida melhor idade diante de duas previsões, né? Primeiro, que é o acesso à livre escolha, que é essa possibilidade que você tem de escolher o prestador em que você quer realizar o seu procedimento, a sua consulta, seja ele integrante ou não da rede credenciada da Envida. Então, se você escolher um prestador que não faz parte da Envida, e aí você vai efetuar o pagamento, você vai ter que solicitar esse reembolso para a Envida, né? E esse é um grande diferencial também. A Envida ela vai reembolsar dentro dos limites da tabela praticada por ela, né? Só que você tem essa possibilidade ainda. E também esse processo de reembolso se dá em razão dos medicamentos de uso contínuo e controlado, tá? E aí o que vocês precisam observar em relação a esse processo de reembolso? Todos os reembolsos são analisados e autorizados pela equipe médica da Envida, né, da auditoria médica, tá? Então, quando vocês ingressam com um pedido na operadora, ele vai ser avaliado pela auditoria médica. Vocês têm um prazo de até 12 meses para solicitar o reembolso, tá? No caso do Envida Melhor Idade, a partir da nota fiscal emitida. Então, você tem 12 meses para poder fazer a solicitação do reembolso. O pagamento ele é efetuado diretamente na conta bancária do titular, que está cadastrada no sistema da Envida, e daí vem a importância de se manter sempre os dados cadastrais atualizados, e ele é pago em até 30 dias após o pedido, né? A contar da data do pedido. E aí esse prazo ele é o prazo previsto na legislação. Então, a operadora de saúde paga em até 30 dias na conta bancária cadastrada do titular. E como eu falei, né, esse prazo de 30 dias ele é contado a partir da emissão do documento fiscal. Só que aí eu quero trazer também uma outra informação para você que acabou aderindo ao plano de demissão lançado pela Eletrobras. Todos os pedidos de reembolso relativos ao plano de saúde e vida PPRS e ao programa de qualidade de vida,
eles devem ser solicitados impreterivelmente até o último dia em que você fizer parte do plano de saúde e vida PPRS, tá? Não havendo a possibilidade de você solicitar após isso. Então, digamos que eu aderi ao plano de demissão, eu vou permanecer no plano de saúde até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, eu tenho até o dia 31 para poder solicitar todos os reembolsos pendentes que eu tenho. Após o dia 31/12, não será mais possível solicitar. A Envida não processará mais esses reembolsos. Então, se você tem algum reembolso pendente de armação, lente, algum medicamento ou alguma consulta em que você acabou optando por um prestador não credenciado da Evida, solicite até o último dia em que você fizer parte do plano de ativos, tá? Então, após essa data, não serão processados. A partir daí, somente serão processados quando você fizer parte do plano de saúde e vida melhor idade. E somente pedidos relacionados ao plano de saúde e vida melhor idade. Vou falar um pouquinho sobre a adesão, tá bom? Bom, a adesão, digamos que você aderiu ao plano de demissão lançado pela Eletrobras e você vai fazer parte do plano de saúde do Evida Melhor Idade, né? Então, é importante lembrar que essa adesão ao Evida Melhor Idade, ela não é automática. Não é porque você aderiu ao plano de demissão que automaticamente você estará inscrito no plano de saúde Evida Melhor Idade. Não é de forma automática. Então, você precisa formalizar o pedido de adesão para a Evida, tá bom? Então, você precisa fazer esse pedido. Bom, a adesão ela pode ser feita a qualquer momento, como eu disse, né? Se você fez parte do plano de saúde Evida PPRS, você vai poder fazer parte do plano de saúde, independentemente da data em que você quiser aderir. Você é elegível ao plano Evida Melhor Idade. Só que, como eu coloquei, né, para que você não tenha de cumprir a carência, você precisa observar o prazo de 90 dias, tá? E aí a gente vai disponibilizar essa apresentação até para que você não se perca nesse prazo, tá bom? E para que você não tenha nenhuma interrupção de cobertura pela Evida, é importante que você faça a adesão ao plano de Evida Melhor Idade. Essa é a nossa recomendação, essa é a recomendação da área de cadastro, é que você faça com um prazo de até 45 dias de antecedência à sua data de desligamento da empresa, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, digamos. Isso é porque nós temos um calendário, né? E aí a gente precisa observar esse calendário para que você não fique em nenhum momento sem cobertura pela Evida. Então, você precisa observar também esse calendário. E aí nós trouxemos aqui um exemplo de como que funciona na prática esse calendário da Evida, tá? Então, digamos, as pessoas que aderiram ao plano até o dia 15 de novembro de 2022, ao Evida Melhor Idade, tá? Eu estou me referindo ao Evida Melhor Idade. Eles vão ter a cobertura do plano a partir de 1º de dezembro de 2022, né? Então, quem fizer a adesão do dia 16 de novembro de 2022 até o dia 15 de dezembro de 2022, o início da cobertura pelo plano de saúde e vida melhor idade começa em 1º de janeiro de 2023. Só que quem fizer adesão a partir de 16 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, só vai ter a cobertura a partir de 1º de fevereiro de 2023. E assim sucessivamente. Então, a depender da data em que você for ser desligado da empresa e da data em que você for fazer a adesão ao plano de saúde, é possível que você fique sem a cobertura pela Evida por um período. Então, é muito importante que você observe esse calendário para que não haja nenhuma interrupção, para que a partir do momento em que você for desligado, você não fizer mais parte do plano de saúde de ativos, automaticamente você já esteja amparado pelo plano de saúde e vida melhor idade. Então, você precisa observar esse calendário de adesão. E aí eu vou passar agora para a equipe de cadastro, porque ela vai explicar como que se dá o passo a passo para poder fazer a adesão ao plano de saúde e vida melhor idade. E aí eles podem tirar mais dúvidas relacionadas às datas. Opa, pronto. Bom dia a todos. Está me ouvindo? Bom dia, Elcio. Estamos te ouvindo. Bom dia, Elcio. Eu estou ouvindo direitinho. Com relação ao passo a passo e preenchimento do formulário no portal, né? Não passou aqui a tela, Iago. Oi? Do passo a passo. A tela do passo a passo aqui na...
Apareceu? Aqui na live. Ainda não está aparecendo o passo a passo? Não, para mim não. Tá para aí. Agora sim. Agora Ah, tá. tá. Como o Iago já explicou aí com relação ao calendário de adesão e já explicou sobre o preenchimento, esses termos de adesão depois de preenchido devem ser encaminhados aqui pelo portal do beneficiário, né, conforme a Ariane já colocou aqui no chat. E esses termos esses formulários devem vir preenchidos com todas as atualizações, com os dados atualizados, né, para que a gente não perca o contato de vocês. E a gente pede também que nesses termos de adesão venha toda a documentação exigida, que está escrito no próprio formulário, né? Depois que vocês encaminharem lá via portal, esses termos de adesão só vão ser processados no final do aviso prévio, dos 90 ou 70 dias, ou os dias de aviso prévio que todo mundo vai cumprir. E, assim, reforçando, é muito importante que vocês preencham com os dados atualizados, tá? Para que a gente não perca o contato de vocês, porque todas as comunicações, tudo que a vida for passar para vocês, vai ser via e-mail, ou via WhatsApp, com os dados que vocês informarem para a gente. Se alguém for mudar de conta bancária, precisa informar para a gente também. Mudar de endereço também é muito importante que esses termos de adesão venham com o endereço atualizado para um eventual envio de carteira, para que a gente não encaminhe para o endereço errado, tá? E como o senhor Jorge falou aqui que não conseguiu mandar o termo dele para esse e-mail, só esclarecendo para ele que esse e-mail a gente não tem acesso. Eu olhei aqui no sistema que ele mora em São Luís. O senhor pode procurar o nosso polo de atendimento em São Luís e solicitar ajuda para encaminhar esse termo, tá? Ou pode entregar esse termo lá diretamente em São Luís, nos nossos polos de atendimento, e que eles encaminham para a gente. Eles abrem chamado lá no sistema e já encaminham para a gente, mas não deixe de encaminhar esses termos. Ou o senhor pode encaminhar também para o nosso e-mail do cadastro, que a gente também recebe, tá? Mas é muito importante que a gente tenha conhecimento desse termo. Esse e-mail aí de evida.evida, a gente não tem acesso, tá? E conforme o Iago já falou do calendário, para quem vai sair no final de março, é muito importante que a gente receba esses termos até o dia 15 de março, para que vocês tenham o início do plano em 1º de abril, tá? Porque depois do dia 15 de março, a gente vai ter uma dificuldade para colocar vocês em 1º de abril. Provavelmente isso não aconteça. Então, é muito importante que quem for aderir, e a gente espera que muita gente, todos aderam à Evida Mentalidade, faça o envio desses termos até o dia 15 de março, tá? Para que vocês tenham para que a gente consiga fazer a migração a partir do dia 1º de abril, tá? Basicamente é isso, né? Só lembrando, atualizar os dados, tá? Com tudo, com documentação, é bom que o processo venha tudo completo, com a documentação, com o e-mail atualizado, dados bancários atualizados, telefone atualizado, para que a gente consiga, que a gente não perca a comunicação com vocês, tá? Obrigada, Elcio. E basicamente é isso. Então, gente, esse momento foi dedicado a esclarecer as dúvidas sobre o Plano Melhor Idade, né, que é o plano destinado a quem aderiu ao PDV, quem está prestes a sair agora dia 30. E aí eu só vou reforçar as informações que o Iago e o Elcio passaram para vocês. Oi? Acho que ainda tem mais algumas informações. Ah, tá. Só enfatizar a questão da atualização de cadastro, eu passo para você. Tá, beleza. Então, em relação aí, o principal ponto, mais importante, não percam o contato com a Evida. Então, muitos de vocês que vão sair agora no PDV, dia 30/12, a primeira fila, né?
possui cadastrado conosco o telefone desatualizado e e-mail corporativo, o e-mail da Eletronorte. Então, após o desligamento, 30/12, vocês vão perder acesso a esse e-mail corporativo. Então, precisamos que vocês nos informem o e-mail atualizado, o e-mail pessoal, informem o WhatsApp, que a gente manda muitos dados, muitas informações pelo WhatsApp, e-mail, que é a nossa principal fonte, né, de envio de comunicados, para que vocês continuem recebendo aí os avisos até que vocês decidam pela permanência ou não no plano Melhor Idade. E aí, como o Elcio falou, tem nossas regionais que estão disponíveis para auxiliar vocês presencialmente. Tem aqui na sede da Evida também atendimento presencial. E tem o nosso 0800, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, que também está apto para sanar todas as dúvidas aí relacionadas ao plano Melhor Idade e a adesão para quem aderiu ao PDV. Pode continuar, Iago. Obrigado. Laiane, você pode só confirmar para mim se está no slide mais observações, em que a fonte... Tá sim, Iago. Então tá bom, então, porque eu fiquei com dúvida se estava passando ou não. Então, o Elcio trouxe aí as informações muito importantes, a Laiane reforçou essas informações, que são muito importantes para vocês. Eu quero trazer mais algumas observações, né? Esta já é a segunda palestra que nós estamos realizando com o público. E na primeira palestra, nós identificamos assim, algumas perguntas que eram bem corriqueiras, e aí nós queremos deixar isso bem claro aqui também para vocês, tá? Para não gerar mais dúvidas. Durante o aviso prévio, digamos, você faz parte hoje do Plano de Saúde e Vida PPRS, você aderiu ao plano de demissão e você vai aderir ao Plano de Saúde e Vida Melhor Idade. Só que o que vai acontecer durante o meu aviso prévio? Durante o aviso prévio, você ainda permanecerá utilizando o Plano de Saúde e Vida PPRS, tá? O Evida PPRS ainda não se perdeu o vínculo empregatício com a patrocinadora e você vai continuar no Plano de Saúde Evida PPRS. O Evida Melhor Idade estará disponível para ti a partir do momento em que você desligar, ou seja, após o aviso prévio, tá? Bom, um outro ponto que eu quero deixar aqui, reforçar para vocês, é que, digamos que você está no seu aviso prévio, né, e você está utilizando o Plano de Saúde e Vida PPRS. Durante esse período, todas as despesas processadas desse plano de saúde, do Evida PPRS, sejam mensalidades ou coparticipações, elas serão cobradas via boleto bancário, tá bom? E não mais via desconto em folha, como é a forma que acontece hoje em dia, né? Comum no plano de saúde e vida PPRS. Então, durante o aviso prévio, por mais que você faça parte do plano de saúde e vida PPRS, já será adotada a outra metodologia, né? Os valores das mensalidades e das coparticipações, mesmo sendo do Evida PPRS, serão cobradas via boleto bancário e não mais via desconto em folha, tá bom? E aí a Laiane trouxe aí a informação importante de vocês atualizarem as informações para a Evida, tá? Informações cadastrais, e-mail, telefone, conta bancária. É muito importante que vocês mantenham isso tudo muito bem atualizado nos sistemas da Evida, né? Para que a gente não tenha nenhum percalço aí durante a prestação do serviço para vocês. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar das vantagens de se fazer parte da Evida, né? Eu costumo dizer que poder fazer parte de uma autogestão é um grande privilégio, né? Por quê? Porque a Evida, ela é uma autogestão, e uma autogestão, como já foi dito já em outras ocasiões, é uma instituição que não possui nenhuma finalidade lucrativa, né? Então, tudo aquilo que é prestado para o beneficiário visa mesmo a saúde, o bem-estar dos nossos beneficiários, né? E a autogestão ela é mais do que considerada como uma forte alternativa econômica. Por quê? Porque, diferentemente de operadoras de mercado, outras operadoras que nós conhecemos aí, a Evida ela não tem custos com propaganda, corretagens, certo? Então, isso faz com que acabe que ela se torne uma alternativa muito econômica, tanto para empresas que querem contratar o plano de saúde para os seus empregados, como para os aposentados, né? Como para os demitidos, quando perdem o vínculo com a empresa. Então, hoje em dia, vocês têm a oportunidade de fazer parte de uma autogestão. E por que eu falo que é uma oportunidade de fazer parte de uma autogestão? Porque uma autogestão ela só é criada para um público em específico. Você não pode aderir a qualquer autogestão que está disponível aí no segmento da saúde suplementar.
você precisa ser elegível para esse público, né? Nós não ofertamos plano de saúde para uma empresa para uma pessoa ou para uma empresa que não faz parte do setor de energia do Brasil, né? Então, é uma oportunidade que se tem de fazer parte de uma autogestão, e é por isso que é importante que vocês avaliem, que vocês ingressem no plano de saúde e vida melhor idade, né? Nós estamos aqui para poder prestar o melhor atendimento para vocês. Não é só para o público de ativo, para o de inativos também, tá bom? Além disso, uma autogestão, como eu sempre reforcei durante a apresentação, por força de lei, ela prevê que vocês, beneficiários, tanto ativos como inativos, participem da composição dos órgãos colegiados da empresa e automaticamente, né, participem das decisões dos futuros, do futuro das decisões do seu plano de saúde, né? Hoje em dia, como vocês sabem, os beneficiários inativos, do público inativo, né, os assistidos, hoje eles compõem, sim, os nossos órgãos colegiados, tanto na esfera deliberativa como na esfera fiscal. Então, vocês têm essa possibilidade de participar da gestão e da fiscalização do plano de saúde de vocês. Além disso, a Evida, né, dada essa qualidade de ser uma autogestão, ela é focada na integração, na saúde integral dos seus beneficiários, né? Hoje em dia, nós temos uma rede ampla de prestadores de serviço, nós temos inúmeros parceiros e nós disponibilizamos vários serviços gratuitos e ilimitados, né, que podem ser bem explorados aí depois pela Laiane, como, por exemplo, a telemedicina, o programa de gerenciamento de crônicos, a central de dúvidas, convênio com farmácias, campanhas de incentivo, campanhas de vacinação, lives como esta, em que nós estamos aqui em contato direto com vocês, para vocês tirarem dúvidas, para vocês fazerem sugestões de melhorias. Além disso, as palestras que nós realizamos, né, no decorrer do ano. E, por último, eu quero deixar também aqui reforçar que a Evida ela vem obtendo ótimos resultados nas avaliações feitas pelo órgão fiscalizador, né? O segmento da saúde suplementar, ele não fica sem fiscalizador. Existe um órgão público que normatiza e fiscaliza tudo que é feito por uma operadora de saúde, né? E aí a Evida ela vem sendo avaliada, né? Ela vem tendo ótimos resultados, relevantes resultados nas avaliações feitas pela ANS, né? E um caso, vou até deixar citado aqui para vocês, que nós recebemos uma homenagem como uma operadora de destaque no segmento com relação a todo o serviço que foi prestado no ano de 2021. Então, essa é uma oportunidade que vocês têm, é interesse da Evida que vocês façam uma adesão, que vocês permaneçam conosco e que vocês continuem confiando em nós, né? O cuidado da vida de vocês e dos seus familiares, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem me escutado. Agora eu estou à disposição, assim como a Laiane e o Elcio, para tirar as dúvidas que ainda pairaram durante a apresentação. Alguém tem alguma pergunta, gente? Aí pode levantar. Senhor Norberto. Fica à vontade, senhor Norberto. Senhor Norberto? Oi, estão me ouvindo agora? O áudio liberado, né? Tá. Estamos ouvindo. É o seguinte, já providenciei a minha adesão ao plano Melhor Idade, agora no dia 15, né? Só que assim, no formulário que eu enviei pelos canais ali, aquele lá que tinha que ser conforme aquela instrução, eu só enviei o meu e da minha esposa. Porque, assim, eu tenho um filho que, quando ele deixou de ser meu dependente, aquela história dos 24 anos, não mais universitário, etc., né? Ele passou para o EVI da família e ele paga normalmente no EVI da família. Tá? Ele paga a sua mensalidade lá. Então, eu só fiz meu e da minha esposa. Então, ele, a princípio, continuaria no EVI da família, né? Como foi explicado. Se eu ver interesse de ele passar para o Melhor Idade, eu tenho que fazer essa solicitação, ou ele, e até que prazo iria? Existe um prazo em função do meu desligamento? Ou isso... Porque existe uma vantagem, aquela questão de medicamentos, etc., né? Os valores são os mesmos do EVI da família e do EVI da Melhor Idade. Só que o EVI da Melhor Idade, ele tem o reembolso de medicamentos, aqueles medicamentos que a pessoa toma continuamente, etc., né? Então, essa que era a minha dúvida.
Como é que seria caso a gente resolvesse que ele... Não, já que eu e tua mãe estamos agora no Em Vida, melhor idade, você também vai para lá. Entendeu? Essa era a minha dúvida. Assim. Alô? Seu Norberto, desculpa, qual a idade do seu filho? Ele está com 31 anos, no Em Vida Família. Certo. Ele paga a sua mensalidade normalmente, porque ele foi para lá, né? Foi para aquele plano. Ele não pode voltar para o Melhor Idade, não, tá? Para ficar como dependente direto, tem que ter, no máximo, 24 anos. Não, isso eu entendi. Eu não sei se seria melhor ele migrar do Vida Família, onde ele está, para o Melhor Idade. Ou não, ele vai ter que ficar lá no Vida Família. Essa opção não existe. Ele tem que continuar no Vida Família, porque no Melhor Idade tem que ser dependente até os 24 anos, universitário, primeira graduação. Ah, tá. Eu pensei que assim, sim, ele poderia migrar, mas não. Ele precisa continuar onde ele está no Vida Família, né? É isso mesmo. Isso, ele tem que continuar no Grupo Família. Gente, eu encaminhei no chat para vocês o link do nosso grupo do WhatsApp, que é para sanar dúvidas em relação ao Plano Melhor Idade destinado a quem está saindo agora no PDV. Norberto, obrigado pela pergunta. O próximo que levantou a mão foi o Hugo. Hugo, vou habilitar seu microfone. Fique à vontade. Bom dia, Laiane. Seriam duas dúvidas, né? A primeira, eu estou saindo agora dia 30, tenho 90 dias de cobertura por conta do aviso prévio. Eu teria até quando para aderir ao Melhor Idade? Ainda não aderi, vou aderir, mas ainda não aderi. Entendendo? Então, eu imagino que eu tenho que aderir antes de terminar esses 90 dias. Sim, então. O Plano Melhor Idade, você pode aderir a qualquer tempo. Se você aderir até 90 dias, não tem carência. Se você não quiser ter interrupção de cobertura, né, de garantia de atendimento, então, se você sai dia 30 de dezembro e você vai ficar no aviso prévio até 30/3, você tem que, se você não quiser ficar nenhum dia sem cobertura, você tem que estar dia 31 de março. Já está com fome? Então, nessa opção, o senhor precisa fazer adesão no máximo até 15 de março. Tá. Ok, entendido. A outra é uma dúvida, e eu já até coloquei no chat, o pessoal deve estar esperando, sabe que o Evida está estudando uma proposta de apresentar um novo plano exatamente para se ficar. Por quê? Porque nesse PDV, a empresa não deu a opção, eu te dou um dinheiro ou você fica no plano por 3 anos. Estou dando um dinheiro. Só que esse valor que a empresa está oferecendo não atende o pagamento do plano de saúde para o empregado e os seus dependentes, né? Não dá, não consegue manter isso por 3 anos. Por 3 anos. E aí começa a se procurar outros planos que atendam. Em vista disso, o Evida manter as vidas com ele e estaria fazendo uma análise e uma proposta de outro plano, ou um pouco mais simples, com uma rede de cobertura menor, de tal forma que ficasse mais viável para os ex-empregados, né? Você já tem alguma perspectiva, alguma imaginação de como está isso? Sim, Hugo, obrigada pela pergunta. O que podemos informar é que o estudo a respeito desse novo plano ele está em fase final e em breve será apresentado aos órgãos para deliberação. Então, tudo depende da aprovação da nossa diretoria e do nosso conselho, mas já existe esse estudo bem avançado e logo será apresentado para deliberação. Eu imagino certamente antes desses 90 dias que nós temos, para que se... Assim, eu tendo aderido à Melhor Idade, na hora que sair esse novo plano, você pode mudar. Migrar automaticamente do Melhor Idade para esse novo plano, que eu não sei qual vai ser o nome, né? É uma vida reduzida, eu não sei como é que vai ser.
Pode ser, sem nenhum problema, tá? Mas há um interesse do Evida em ter esse novo plano de tal forma que fique mais... O nosso interesse é que a gente não perca vocês, nós queremos que vocês continuem conosco, então, sim, é de nosso interesse ter outra opção de produto. É só esclarecer que ainda não existe essa opção de um outro produto, porque a nossa carteira é muito pequena, nós só temos 16 mil vidas. Então, a gente não tem quantidade de vidas para ter vários produtos, né? A gente precisa ter uma quantidade de vida significativa para que aquele produto seja saudável, se mantenha. Então, por isso que a gente ainda não tem, mas reforço que está em análise final, em estudo final para deliberação, para que a gente possa lançar esse novo produto e que vocês continuem conosco, tá bom? Ok, obrigado. Aguardamos. Cláudio levantou a mão, fica à vontade. Bom dia aí, gente. Bom dia. Conseguiu escutar, né? Estou no celular aqui. Estamos ouvindo, sim. É uma dúvida também. Aliás, é só um reforço, que já até trataram do assunto aí. Eu estou saindo agora dia 30 de dezembro. Então, pelo que eu escutei, até 30 de março, o meu atendimento continua sendo ainda no Evida PPRS. E após essa data é que eu irei usar o Evida Melhor Idade. É assim que funciona? Então, após a sua saída do Evida PPRS, o senhor precisa, caso o senhor queira, espero que queira continuar conosco, o senhor precisa fazer adesão à Melhor Idade. O Evida PPRS é um plano destinado apenas para os ativos. Então, a partir do momento que você se torna aposentado ou desligado, o senhor precisa fazer adesão à Melhor Idade para continuar conosco. Chegou falhado aqui a sua fala. Após o seu desligamento, é necessário que o senhor faça adesão à Melhor Idade. Tá, então, após o dia 30, que é meu desligamento, eu já tenho que usar o plano Melhor Idade. O outro já foi lá. O senhor vai ter direito, o senhor terá direito de utilizar o Evida PPRS até o final do seu aviso prévio projetado. Então, eu sei que a Eletronorte informou para os senhores a data do desligamento e a data final do aviso prévio projetado. Então, até a data final do aviso prévio projetado, que o aviso prévio vai ser indenizado, mas aquela data lá do aviso prévio que será indenizado, que foi projetado, vocês irão continuar no Evida PPRS. Nesse período, 30 de dezembro, o pessoal será desligado. Então, quem vai ficar aí no plano 1 mês, 2 meses, 3 meses, de acordo com o aviso prévio, vai receber por boleto, tá? E-mail, a cobrança dessa mensalidade de eventual comparticipação em relacionada ao Evida PPRS. Então, a Eletronorte vai deixar que vocês continuem no Evida PPRS até o final do aviso prévio projetado e a cobrança será via boleto. Ok, entendi. Eu já fiz a minha adesão, acabei de enviar. Eu coloquei naquele contrato, fiz à mão mesmo, preenchi à mão, que vou ficar eu e minha esposa. E quando eu abri lá o plano, aí eu fui preenchendo todos aqueles dados, aí no final abriu lá uma aba para me colocar as informações de minha saúde atual, mas eu não vi da esposa. Eu teria que fazer um outro para ela? Se o senhor não incluiu ela, precisa ser inclusa. Aí você pode preencher o outro incluindo ela, ou, após o início, o senhor solicitar a inclusão dela. É melhor que o senhor faça outro incluindo ela, se o senhor quiser mantê-la. Ok, querido. Obrigado aí pelas informações. Por nada. Eu mandei o link para vocês do chat, do grupo que a gente tem no WhatsApp. Caso vocês tenham interesse, disponibilidade para entrarem, fique à vontade.
Lá nós vamos divulgar todos os comunicados. Aproveito para solicitar que vocês compartilhem com os amigos. E eu vou finalizar aqui a live, agradecendo a presença de todos. Essa live foi gravada e nós vamos disponibilizar no YouTube. Antes de finalizar, o senhor Adoniro levantou a mão. Vamos só ouvi-lo? Por favor, fique à vontade. Senhor Adoniro Ulisses? Acho que ele não... Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte, essa data de 15 de março que vocês estão falando, para que a gente entregue a adesão, ela é válida para quem tem os 90 dias de aviso prévio. Agora, essa quantidade de aviso prévio ela é variada, depende da quantidade de tempo que o funcionário tem na empresa. Uma pessoa que tem 2 meses de aviso prévio, o aviso prévio dele termina no dia 28 de fevereiro. Então, ele tem até o dia 15 de fevereiro para apresentar essa documentação. Eu estou certo nisso? Tá certo. Certíssimo. Tá. Como funciona o calendário de adesão, tá? Adesão realizada até o dia 15 de cada mês, a vigência é o primeiro dia do mês seguinte. Adesão processada depois do dia 15, né, a partir do dia 16, a data de vigência é primeiro dia do mês subsequente. Então, para quem vai ter apenas 2 meses de aviso prévio e precisa estar no plano a partir do dia 1º de março, a adesão precisa ser feita até 15 de fevereiro. A adesão será 1º de março. Quem precisa estar no plano a partir do dia 1º de fevereiro, a adesão precisa ser até 15 de janeiro. Ok, mas quem já resolveu, que tem certeza que vai continuar com a vida, vocês podem fazer a adesão agora sem ter receio, que nós só vamos processar essas adesões de acordo com o calendário de demissões da Eletronorte. Então, a gente está seguindo lá o quantitativo de aviso prévio projetado, que a Eletronorte nos disponibilizou essa planilha, e nós estamos ali contabilizando. Então, vocês podem fazer a adesão agora, que só vai ter a vigência do plano quando vocês, de fato, perderem direito à Evida PPRS, no final do aviso prévio projetado. Tá bom? Então, finalizando a live, obrigada pelas perguntas. Agradeço a presença de todos. Se tiverem qualquer outra dúvida, podem entrar no link lá do WhatsApp, que nós vamos estar auxiliando nas dúvidas. O nosso telefone 0800 também está disponível, 0800 940 8310. Nossos polos de atendimento também estão disponíveis para os senhores. Estamos aqui para apoiar. E nós vamos disponibilizar a palestra no YouTube, tá? Quem perguntou aí, nós vamos disponibilizar no YouTube. Até amanhã já estará lá disponível. Obrigada, gente. Boa semana. O dia de novo.